Tipos de transformadores. Os transformadores de tensão, chamados de transformadores, são dispositivos que aumentam ou diminuem determinado valor de tensão. O transformador é constituído por um núcleo e por duas bobinas. O núcleo do transformador é feito de um material altamente imantável e as bobinas são compostas por um número diferente de espiras isoladas eletricamente entre si, chamado de primária e secundária. A primária é a bobina que recebe a tensão da rede e a secundária a bobina em que sai a tensão transformada, ou seja, um valor diferente. A grande maioria dos equipamentos eletrônicos empregam transformadores, seja como elevador ou abaixadores de tensão. Quando a bobina é conectada a uma fonte de corrente alternada, surge um campo magnético variável ao seu redor. Aproximando-se outra bobina à primeira e o campo magnético variável gerado da primeira bobina corta as espiras da segunda bobina. Como consequência da variação do campo magnético sobre as espiras, surge na segunda bobina uma tensão induzida, sendo que as bobinas são eletricamente isoladas entre si. A passagem de energia é feita por uma para a outra exclusivamente através de força magnética. A tensão do secundário de um transformador é proporcional ao número de linhas magnéticas que cortam a bobina secundária. Por esta razão, o primário e o secundário de um transformador são montados sobre um núcleo de material ferromagnético. O núcleo diminui a dispersão do campo magnético, fazendo com que o secundário seja cortado pelo maior número de linhas possíveis, obtendo uma melhor transferência de energia entre o primário e o secundário. Ilustração de um transformador. Tipo de transformadores. Os transformadores podem ser classificados de acordo com vários parâmetros, tais como finalidade, tipo, material do núcleo, quanto ao número de fases, etc. Finalidade. Transformador de corrente. Transformador de corrente ou TC tem por finalidade detectar ou medir corrente elétrica que circula em um cabo ou barra de alimentação e transformá-la em outra corrente de valor menor, para ser transmitido a um instrumento de medição ou circuito eletrônico. O TC é muito usado para baixar a corrente elétrica da rede para alimentar dispositivos eletrônicos que não suportam grandes níveis de corrente. Transformadores de potencial. O nome transformador de potencial, ou TP, denota que esta máquina muda os valores de potência, mas na verdade ela muda os valores de tensão que entram na bobina primária. A espira primária recebe a tensão primária e conduz uma corrente primária. Por essa corrente ser alternada, ela gera uma variação do fluxo magnético do seu interior. Esse fluxo é canalizado pelo núcleo ferromagnético e na espira secundária, induzindo uma tensão nessa espira. Se não houver um circuito fechado ligado à espira secundária, uma corrente induzida será estabelecida. Transformador de distribuição. Esse tipo de transformador é empregado principalmente pelas concessionárias distribuidoras de energia e em usinas geradoras de energia. São usadas para distribuir a energia gerada até os consumidores com valores diferentes do que o gerado adequado a cada tipo de consumidor. Podem ser autoprotegidos contra sobrecarga e curtos-circuitos. Transformadores de força são usados para a geração e distribuição de energia por concessionárias e usinas, e subestações de distribuição de energia elétrica e subestação de grandes indústrias, incluindo aplicações especiais como fornos e induções e o arco e retificadores.
transformador, elevador ou abaixador de tensão. O valor a qual a tensão será após sair do transformador será diretamente ligado ao número de espiras que cada bobina possui. No caso de um transformador elevador de tensão, o número de espiras da segunda bobina é maior do que o número de espiras da primeira bobina. No transformador abaixador, o número de espiras da segunda bobina é menor do que o número de espiras da primeira bobina. Número de bobinas. No caso de transformadores de duas bobinas, é comum chamá-las de primária e secundária. Quando há uma terceira bobina, ela se denomina de terciária. Existe também nos transformadores com apenas uma bobina, o chamado autotransformador, o material do núcleo, ferromagnético. No caso de um transformador com núcleo de ferromagnético, são usadas chapas de aço laminadas, no geral chapa de aço de silício, para diminuir as perdas por correntes parasitas. Núcleo de ar. Os transformadores com núcleo de ar consistem na localização das bobinas que ficam em contato direto com a atmosfera. Número de fases, monofásico. Esse tipo de transformador é próprio para alimentação de circuitos de comando ou de uso industrial. O transformador usado em casa também é monofásico. Ele transforma 127 volts em 120 volts, 120 volts em 127 volts. Trifásico. Esse é o tipo de transformador que vemos nas ruas. Ele recebe a tensão da subestação de distribuição e em nível de tensão de tensão de 13.800 volts e transforma em 127 volts ou 120 volts. Polifásico. Possui eficiência relativamente alta. Estes transformadores fornecem a tensão para sistemas que necessitam de mais fase através do sistema trifásico. Este tipo de transformador varia de 3 a 6 fases. Esses sistemas que necessitam de mais fases são especialmente para retificação de medida de onda completa devido aos seus componentes. Ajudamos você, retribua compartilhando.